Oi pessoal, hoje à noite vamos mergulhar em um mundo que talvez faça você repensar sua rotina matinal com café, o mundo dos feiticeiros reais da antiguidade. Você provavelmente pensava que magia era só varinhas e capas brilhantes, certo? Pois prepare-se para conhecer pessoas que, de maneiras peculiares, eram os multitarefas originais, misturando medicina, religião, astrologia e um toque de espetáculo muito antes de alguém pensar em maratonar uma série na Netflix. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Agora relaxe e vamos juntos para mais uma jornada na Era do Tempo. Você caminha pelas ruas movimentadas de uma cidade antiga, onde o ar tem um leve aroma de incenso, grãos torrados e talvez um toque de cabra. Sim, cabra. Está em toda parte, provavelmente de fundo em cada cena de mercado que você consegue imaginar. Ao seu redor, escribas escrevem símbolos misteriosos em pergaminhos, herbalistas dispõem raízes secas em padrões intricados, e pessoas murmuram orações a deuses cujos nomes são divertidos de pronunciar. Você nota como a luz do sol reflete na borda de um amuleto em uma barraca de mercador, cintilando como uma piscadela secreta. Nos cantos desta cidade, figuras sombrias se reúnem, não para fofocar sobre suas escolhas de roupas, mas para realizar o que hoje poderíamos chamar de rituais de autocuidado. Você acompanha uma delas enquanto ela traça símbolos cuidadosamente no chão, murmurando palavras que soam mais como uma canção relaxante do que qualquer coisa ameaçadora. Uma menina espreita por trás de um canto, fascinada, e talvez seja por isso que a magia parece encantadora. Todos que a veem sentem que estão assistindo a uma apresentação privada. Curiosamente, muitos desses feiticeiros também eram médicos por conta própria, misturando ervas com cânticos, combinando remédios práticos com alívio psicológico. Você quase ouve alguém murmurando: se você acredita que funciona, provavelmente funcionará, que é basicamente o efeito placebo moderno, versão antiga. Você passa por uma barraca de mercado vendendo esterco de crocodilo, que, por razões que os historiadores não conseguem explicar totalmente, era aparentemente considerado um excelente protetor solar ou purificador ritual. Imagine explicar isso ao seu dermatologista hoje. Sim, aquele creme na sua prateleira? Esterco de crocodilo. Muito chique em 2500 a.C. Você quase ouve uma criança sussurrando: tem no aroma baunilha. É o tipo de detalhe curioso que faz o passado parecer ao mesmo tempo ridículo e estranhamente reconfortante. As próprias ruas têm um ritmo, mercadores chamando preços, crianças correndo ao redor de fontes de pedra, pombos batendo asas à luz do sol como pequenas carruagens emplumadas. Enquanto você caminha, nota padrões sutis na disposição dos edifícios. Templos e santuários ficam em pontos focais, com paredes gravadas com inscrições protetoras. Alguns afirmam que as inscrições afastavam espíritos malignos, enquanto céticos dizem que eram apenas ótimas decorações. Você passa o dedo por um glifo esculpido, sentindo sulcos suaves, desgastados por séculos de mãos como a sua. E então vem o aroma do pão saindo de um beco. Você o segue e encontra uma mulher organizando pães em filas geométricas perfeitas, um ritual sutil de cuidado escondido nas tarefas diárias. Esse pequeno ato, ao mesmo tempo mundano e mágico, lembra que a linha entre o ordinário e o encantado era mais tênue do que você pensava. Você escuta uma conversa sussurrada: você viu o feiticeiro no mercado? Sim, mas acho que hoje ele só estava cortando o cabelo. A vida segue, feitiços ou não, e tudo parece acolhedor, como entrar em um banho quente de história e mistério. Você para perto de uma fonte, observando a luz do sol se refratar na água, imaginando-a como uma lente através da qual todas essas práticas antigas se filtram até o presente. Ouve risadinhas suaves, que não carregam malícia, apenas curiosidade e diversão, talvez até alívio. Mesmo naquela época, parte dessa magia tinha mais a ver com espetáculo e conforto do que com verdadeiro poder sobrenatural. E você pensa, com um sorriso discreto, que se essas pessoas pudessem te ver agora, de fones de ouvido e tomando chá, provavelmente dariam um aceno de aprovação. Então, hoje à noite, enquanto você se acomoda nessa exploração suave, lembre-se de que o feiticeiro antigo não era uma figura sombria e assustadora, eram pessoas como você e eu, curiosas, cuidadosas e talvez um pouco dramáticas só para efeito. Misturavam o sagrado com o mundano, sussurravam segredos ao vento e deixaram rastros de si mesmos em histórias, amuletos e um leve cheiro de incenso que persiste através dos milênios. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo, e vamos mergulhar juntos nessa jornada.
Você se move lentamente pelo coração do Egito Antigo, onde os sacerdotes não apenas adoram os deuses, mas também administram a magia cotidiana que permeia a vida das pessoas. O calor do deserto aquece suas costas, e você sente a areia fina se infiltrar entre seus dedos enquanto caminha em direção ao templo. Cada coluna de pedra está gravada com hieróglifos intrincados, contando histórias de deuses, reis e, é claro, daqueles que manipulavam os poderes invisíveis. Você observa um sacerdote segurando um papiro delicado, escrevendo símbolos que parecem dançar sob a luz do sol, enquanto murmura palavras que soam como canções suaves, mas com um propósito profundo. A rotina desses sacerdotes feiticeiros envolve muito mais do que encantamentos. Eles eram médicos, astrólogos, conselheiros e, por vezes, diplomatas. Você nota os amuletos pendurados no pescoço de uma jovem aprendiz, pequenos escaravelhos de pedra pintada de azul petróleo, ferrugem e ouro em pó. Ainda se discute se esses amuletos realmente protegiam contra doenças ou se serviam mais para demonstrar status e devoção. Enquanto isso, uma brisa quente sopra areia dourada pelo pátio, envolvendo tudo em uma névoa calma que parece desacelerar o tempo. Os sacerdotes egípcios usavam ingredientes que hoje fariam você franzir o nariz. Óleos extraídos de crocodilos, mel de palmeiras e até pequenas porções de plantas alucinógenas eram combinados para criar feitiços de proteção, poções de saúde e até perfumes sagrados. Imagine só, o perfume do dia podia ser literalmente mágico. E, mesmo assim, eles se moviam com uma elegância tranquila, como se cada gesto tivesse sido coreografado há séculos para acalmar tanto os deuses quanto os humanos. Você passa por uma pequena sala onde ervas secas estão dispostas em cestos de vime. Um aprendiz está concentrado em moer raízes, criando pó que será misturado a óleos e resinas. O cheiro é forte, mas de algum modo reconfortante, lembrando você de mercados de especiarias modernos, só que mais silencioso e ritualístico. Não se sabe se certas combinações funcionavam como remédio, ou se eram meramente simbólicas, mas a intenção e o cuidado com cada detalhe são inegáveis. Mais adiante, você entra em um corredor decorado com imagens de Anubis, Ísis e outros deuses, cada um cuidadosamente pintado com pigmentos vibrantes. O movimento das sombras sobre essas imagens cria a ilusão de que os deuses estão observando, mas de uma maneira calma, quase protetora. Você observa que alguns sacerdotes usam lenços tingidos de açafrão para esfregar nas paredes, acreditando que isso aumentaria a energia mágica do espaço. Um gesto simples, que ao mesmo tempo tem um efeito meditativo, como se esfregar paredes pudesse limpar a mente também. E então você se depara com um ritual de encantamento que ocorre silenciosamente em um altar lateral. Um sacerdote mistura pó dourado com líquidos translúcidos, murmurando palavras que você não entende totalmente, mas o som é hipnótico, quase musical. Você sente uma leve vibração no ar, como se o espaço inteiro estivesse respirando com os gestos do ritual. Curiosamente, alguns dos ingredientes vinham de lugares tão distantes que a logística por si só se tornava uma forma de magia. Trazer um simples óleo aromático do alto do deserto até o templo era quase uma aventura épica. Enquanto você observa, percebe que essas práticas não eram apenas para curar ou proteger. Elas criavam comunidade, estrutura e um ritmo diário que todos na cidade podiam sentir. Crianças aprendiam a reconhecer símbolos e amuletos, artesãos incorporavam padrões mágicos em suas obras, e todos se moviam como parte de uma coreografia silenciosa, onde cada ação tinha peso e significado. Se imaginava se a magia egípcia era mais sobre fé ou psicologia aplicada, mas para você, sentado na luz dourada que atravessa as colunas, a resposta parece menos importante do que a experiência de testemunhar tudo isso. Você dá um passo para fora do templo, sentindo a brisa do Nilo acariciar seu rosto. O cheiro de papiro queimado se mistura com o perfume de flores aquáticas, criando um aroma que você não encontrará em nenhum laboratório moderno. E enquanto caminha de volta pelo mercado, observa que cada pequeno gesto de magia, um amuleto colocado no ombro de uma criança, uma poção deixada sobre a mesa de um comerciante, uma palavra sussurrada sobre o pão recém-assado, faz parte de uma tapeçaria calma e contínua que mantém a cidade funcionando, protegida e levemente encantada. Você segue agora para a antiga Mesopotâmia, um território de cidades-estados cheias de zigurates imponentes e mercados movimentados, onde a magia e a astrologia eram tão comuns quanto o pão fresco vendido nas ruas. Enquanto você caminha pelas ruas de argila batida, sente o cheiro de tâmaras secas e barro aquecido pelo sol, uma combinação estranhamente reconfortante. Pequenos escribas, sentados em bancos baixos, gravam símbolos cuneiformes em tablets de argila,
transmitindo mensagens que podem ser bênçãos, maldições ou apenas cálculos de tributos. Historiadores ainda discutem se os feiticeiros eram mais cientistas ou artistas do oculto, mas você percebe que cada gesto deles tem uma precisão quase matemática. Em um pátio sombreado, um grupo de magos se reúne para estudar o céu. Eles posicionam instrumentos simples para observar as estrelas e traçam linhas imaginárias no horizonte, mapeando movimentos celestes com paciência infinita. Você observa que eles não apenas preveem eclipses ou enchentes do rio, mas também interpretam como presságios para a cidade inteira. Alguns historiadores afirmam que a astrologia mesopotâmica era essencialmente a primeira ciência de previsão, enquanto outros insistem que era pura superstição. Você sente que talvez ambas estejam corretas, especialmente enquanto o vento quente move folhas secas pelo chão. Alguns feitiços mesopotâmicos incluíam amuletos feitos de metal ou argila com olhos desenhados, conhecidos como olhos protetores. Diziam que esses pequenos objetos absorviam a má sorte ou afastavam espíritos inquietos. Você se imagina comprando um desses amuletos em uma loja moderna, pendurando na prateleira da cozinha e pensando, bom, pelo menos minha salada está protegida. É um detalhe peculiar que conecta passado e presente de forma inesperada. Você nota também a prática de rituais de purificação. Uma feiticeira derrama água sobre figuras de barro enquanto recita encantamentos suaves, acreditando que isso transfere impurezas do mundo para o objeto, limpando tanto a pessoa quanto o espírito. Você sente o frescor da água e o cheiro de ervas aromáticas, e o momento se torna meditativo, quase como um ritual de spa antigo, mas com mais mistério e menos música ambiente. Ao passar por uma tenda improvisada, um curandeiro mistura óleos e resinas com grande cuidado. Ele observa atentamente os movimentos das nuvens e do sol, acreditando que determinados momentos do dia potencializam a eficácia de seus feitiços. Algumas dessas receitas incluíam ingredientes que hoje parecem absurdos, cinzas de determinadas plantas ou pequenas quantidades de minerais brilhantes. Você não consegue evitar um sorriso pensando, talvez essa seja a primeira versão do brilho para unhas. Enquanto caminha para o centro da cidade, vê um jovem aprendiz praticando cálculos astrológicos em um tablete de argila. Cada linha, cada símbolo, parece ter vida própria. Historiadores ainda discutem se esses cálculos eram mais uma forma de arte ritualística ou de administração prática da cidade, mas para você, a sensação de ver a mente humana em ação, há milhares de anos, é calmante e impressionante. Você para diante de um zigurate, observando o movimento de sacerdotes subindo e descendo seus degraus largos. Cada passo parece ritualístico, como se a própria escadaria tivesse consciência da importância dos rituais. O calor da tarde faz você se inclinar para trás em uma sombra fresca, apreciando a calma que contrasta com a complexidade das crenças mesopotâmicas. Pequenos gestos cotidianos, como misturar uma poção ou gravar um símbolo, se tornam extraordinários quando vistos através dessa lente antiga. Finalmente, você observa um mercado cheio de sons suaves, moedas tilintando, vendedores anunciando pães e tâmaras, crianças correndo entre os pilares. Entre as bancas, feiticeiros vendem pequenos amuletos e poções, e você percebe como a magia estava entrelaçada com a vida diária de forma elegante e quase invisível. O vento move folhas e poeira, criando um leve murmúrio, enquanto você sente que, de certa forma, cada ato de proteção ou encantamento ajudava a manter a cidade inteira segura e equilibrada. Agora você chega à Grécia Antiga, onde os oráculos e templos criam uma atmosfera de mistério sutil que flutua no ar como névoa matinal. Você caminha por uma trilha estreita ladeada de oliveiras e flores silvestres, sentindo o aroma de ervas frescas que parecem sussurrar segredos antigos. Ao fundo, o templo de Apolo em Delfos ergue-se majestosamente, suas colunas de mármore refletindo a luz suave do sol. Você observa sacerdotisas e adivinhos preparando o espaço para os visitantes, que chegam em busca de respostas sobre suas vidas, casamentos e plantações. Historiadores ainda discutem se os oráculos eram realmente inspirados pelos deuses ou apenas manipuladores astutos de expectativas humanas, mas a experiência em si é hipnotizante. Em uma pequena sala lateral, você nota um sacerdote, ou talvez um aprendiz, queimando incenso e murmurando palavras incompreensíveis para você, mas perfeitamente claras no contexto do ritual. Ele traça símbolos no chão com giz colorido e pó dourado, cada gesto feito com precisão quase coreográfica. Um detalhe curioso: os oráculos muitas vezes usavam vapores de certas plantas alucinógenas durante as consultas, o que talvez explique as visões misteriosas relatadas pelos visitantes. Você se inclina discretamente,
sentindo o efeito calmante da fumaça, quase como se estivesse assistindo a uma performance meditativa antiga. Enquanto caminha pelo pátio do templo, você observa pessoas comuns que vieram em busca de conselhos ou proteção. Uma jovem coloca um pequeno amuleto em sua bolsa, acreditando que o deus Apolo a protegerá durante a viagem de volta. Você percebe que, apesar da solenidade, há uma leveza divertida no ambiente. Algumas pessoas trocam sorrisos nervosos, outras cochicham histórias de supostos milagres. Alguns oráculos consultavam animais, como aves e cobras, interpretando seus movimentos como sinais divinos. Você imagina explicar isso em uma aula moderna de biologia? Sim, professora, a cobra decidiu que meu futuro financeiro será estável. A ideia parece absurda, mas ao mesmo tempo encantadora, como uma conexão delicada entre natureza, fé e interpretação humana. Em um corredor do templo, você observa esculturas de deuses e símbolos gravados em paredes de pedra. Cada figura tem detalhes minuciosos, cabelos ondulados, túnicas fluindo, olhos pintados com pigmentos naturais. A atenção ao detalhe é quase terapêutica de se contemplar, e você sente que cada gesto artístico transmite não apenas devoção, mas também uma calma serena que atravessa séculos. Um historiador moderno diria que isso era propaganda religiosa, mas você prefere pensar que era arte com propósito meditativo. O som distante de flautas e liras ecoa pelas colunas, completando a paisagem sensorial. Você percebe pequenos gestos cotidianos, como a preparação de libações ou a limpeza ritual dos pisos, que, embora simples, carregam uma sensação de cuidado e atenção plena. É fácil esquecer que se trata de práticas religiosas e mágicas. Parecem mais exercícios de meditação para os participantes e para você, o visitante silencioso. Enquanto o sol se inclina no horizonte, você observa a cidade antiga banhando-se em tons dourados e laranjas. Os oráculos continuam suas atividades, os visitantes retornam às suas casas e você sente a harmonia delicada entre rotina e ritual. Cada gesto, cada símbolo, cada murmúrio parece ter sido pensado para criar equilíbrio, proteção e, acima de tudo, um ritmo tranquilo que envolve todos os que participam desse mundo místico. Você respira fundo, absorvendo a energia do local, e percebe que, de certa forma, a magia grega antiga funcionava como um bálsamo para a mente e a alma, mesmo sem você acreditar nela completamente. Você agora se transporta para Roma antiga, onde a vida cotidiana se entrelaça com práticas místicas e rituais de proteção que os romanos chamavam de ritos mágicos. Caminhando por ruas de pedra, sente o aroma de pão fresco, vinho derramado e perfumes fortes que se misturam com a poeira da cidade. Pequenos vendedores oferecem amuletos, talismãs e poções em bandejas de madeira, cada um prometendo sorte, saúde ou proteção contra inveja. Essas práticas eram superstição pura, mas também funcionavam como placebo social, mas você percebe que o efeito psicológico era tão importante quanto qualquer poder real que pudessem ter. Você se aproxima de uma casa senhorial, onde um sacerdote chamado Aruspex examina fígados de animais, tentando prever eventos futuros para a família. Ele move o olhar com concentração, traçando linhas imaginárias no ar, enquanto murmura preces a deuses desconhecidos para nós hoje. É um espetáculo curioso e um pouco estranho, mas ao mesmo tempo hipnotizante. Você se imagina explicando isso para alguém no século XXI? Sim, eles realmente acreditavam que o fígado de um cordeiro podia prever a política do império. A sensação é quase cômica, mas profundamente intrigante. Enquanto caminha pelo fórum, observa que a magia romana não se limitava a premonições. Alguns feiticeiros eram especialistas em amuletos de proteção contra feitiços maliciosos, escrevendo encantamentos em pequenas placas de chumbo que eram enterradas sob os limiares das casas. Certos amuletos continham desenhos de órgãos humanos ou palavras aparentemente sem sentido, mas acreditava-se que eles afastavam espíritos indesejados. Você pega um desses objetos, imaginando que talvez sua função principal fosse mais psicológica do que sobrenatural, um tipo antigo de conforto emocional. Você passa por uma taberna onde os clientes cochicham histórias de feitiços e aparições. Uma mulher coloca pó de ervas em sua bebida, acreditando que isso protegerá seu marido em batalhas futuras. Pequenos detalhes chamam sua atenção: cestos de vime cheios de ingredientes exóticos, utensílios de bronze, penas e ossos cuidadosamente organizados. Você sente que, independentemente do efeito real de ervas, o ritual em si cria uma sensação de segurança e ordem no caos da cidade. Enquanto você se aproxima de um templo dedicado à Vesta, nota sacerdotisas mantendo o fogo sagrado aceso. Cada movimento delas é calmo e deliberado,
com uma graça que quase parece dança. O fogo não era apenas simbólico, acreditava-se que mantinha a proteção da cidade, e sua manutenção exigia atenção constante. Você respira fundo, sentindo o cheiro da madeira queimando e da resina misturada, percebendo como esses rituais cotidianos funcionavam como âncoras emocionais para a população. Algo interessante é que alguns feiticeiros romanos criavam pequenas poções de amor ou sorte, mas a receita muitas vezes incluía ingredientes incomuns, como penas de pássaro ou pequenas pedras aquecidas. Imagine-se preparando isso hoje, em uma cozinha moderna, seguindo instruções que misturam superstição e lógica prática. Enquanto o sol se põe sobre o Coliseu, você observa a cidade antiga iluminada pelos últimos raios de luz dourada. Os sons do mercado diminuem, os feitiços do dia são completados e você sente que cada gesto ritualístico, cada amuleto e cada oração contribuiu para a sensação de equilíbrio e proteção. Roma antiga, com sua mistura de rotina e magia, oferece uma sensação estranha de familiaridade e conforto, como se cada ato cotidiano tivesse sido cuidadosamente coreografado para manter a mente tranquila, mesmo em meio à imprevisibilidade da vida urbana. Você agora se encontra na região da Britânia durante o período romano tardio, onde tradições locais e práticas mágicas começam a se entrelaçar com o conhecimento trazido pelos conquistadores. O ar é úmido, carregado do cheiro de musgo, terra molhada e madeira antiga das cabanas de pedra. Você caminha por trilhas estreitas, observando druidas locais preparando poções com raízes e ervas, enquanto ainda se curvam discretamente aos rituais romanos. Você se aproxima de um círculo de pedra antigo, onde 3 mulheres traçam símbolos no chão com carvão e pó de calcário. Elas murmuram palavras em uma língua que soa familiar e ao mesmo tempo estranha, criando uma cadência que envolve você numa sensação de calma. Os druidas combinavam astrologia, botânica e interpretação de sonhos para aconselhar líderes locais. Alguns historiadores sugerem que isso era apenas manipulação de poder, mas para você, a combinação de ciência primitiva e ritual cria uma experiência quase meditativa, uma dança lenta entre conhecimento e fé. Enquanto você observa o céu, percebe que as dríades locais observam os padrões das nuvens e do vento, interpretando sinais que poderiam indicar mudança climática ou eventos importantes na aldeia. Pequenos amuletos de pedra e metal estão dispostos cuidadosamente ao redor do círculo, cada um com runas gravadas que representam proteção, fertilidade ou sorte. Você pega um desses amuletos, sentindo a textura fria e áspera, e percebe que ele funciona tanto como objeto simbólico quanto psicológico, oferecendo uma sensação de segurança para quem o possui. Você caminha até uma pequena cabana onde um curandeiro prepara infusões e ungüentos. Ele mistura raízes trituradas com mel e óleos, explicando em voz baixa para seus aprendizes que a intenção é tão importante quanto o ingrediente. Uma curiosidade real: algumas dessas poções incluíam excrementos de animais ou cinzas de ossos antigos, acreditando-se que eles carregavam propriedades mágicas ou curativas. Você não consegue evitar um leve riso, imaginando a reação de alguém moderno ao ouvir a receita, mas há algo fascinante na seriedade com que esses ingredientes eram tratados. Enquanto você se move pelo vilarejo, observa as crianças brincando ao redor das fogueiras, imitando gestos mágicos de seus pais. Cada gesto, cada palavra recitada, cada símbolo desenhado no chão parece reforçar a continuidade da comunidade, a sensação de pertencimento e a ordem social. Você nota também a interação entre a magia druídica e a medicina prática. Curandeiros usam ervas para tratar ferimentos, febres ou problemas digestivos, muitas vezes combinando tratamentos físicos com encantamentos. A linha entre magia e ciência ainda é tênue, e você percebe que, para eles, acreditar no efeito do ritual era tão importante quanto a eficácia da planta. É um lembrete silencioso de que a mente humana sempre encontrou formas de criar conforto e controle, mesmo em tempos de incerteza. Quando o sol se põe atrás das colinas verdes, você se senta próximo ao círculo de pedra, absorvendo a atmosfera calma e envolvente. A mistura de vento, cheiro de ervas e murmúrios suaves cria uma sensação quase etérea, como se você pudesse permanecer ali indefinidamente. Cada gesto ritualístico, cada feitiço recitado e cada amuleto colocado cuidadosamente no chão contribuem para uma sensação de ordem e segurança. Você respira fundo, sentindo-se parte dessa tapeçaria de tradição, magia e vida cotidiana, tão delicadamente entrelaçada que até mesmo o tempo parece ter desacelerado para observar. Você agora viaja até a região do Oriente Médio durante o início da Era Islâmica, onde a prática de magia e encantamentos ainda persiste entre alquimistas e estudiosos da medicina. Caminhando por mercados estreitos e ruas de pedra,
Sente o aroma de especiarias como açafrão, cominho e rosas secas, que flutuam pelo ar misturado com fumaça de incenso. Você observa pequenos vendedores oferecendo amuletos, pergaminhos com encantamentos escritos em caligrafia fluida e frascos de poções que prometem saúde, proteção e sorte. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram superstição pura ou protociência, mas para você, a atmosfera é calmante e quase hipnótica. Em um pátio silencioso, um alquimista prepara uma mistura de ervas, minerais triturados e óleos preciosos, murmurando palavras que soam como poesia. Ele coloca pequenas gotas sobre um pedaço de papel e enrola, criando amuletos que seriam entregues aos viajantes. Certas poções incluíam pó de pérolas ou fragmentos de cristais raros, acreditando-se que poderiam equilibrar os humores e proteger contra espíritos malignos. Você observa fascinado, imaginando que, para eles, a beleza do objeto era tão importante quanto seu poder místico. Enquanto você anda pelas ruas, percebe estudiosos debatendo conceitos de magia combinados com astronomia e matemática. Eles usam estrelas e fases da lua para determinar o momento ideal para plantar, colher ou realizar rituais de proteção. Você sente que a combinação de observação científica e ritual cria uma sensação de ordem e segurança para a comunidade inteira. Você entra em uma pequena sala iluminada por lanternas de óleo, onde um aprendiz escreve encantamentos em pergaminhos finos. Ele traça símbolos com tinta preta e detalhes em ouro, cada gesto feito com cuidado meditativo. Pequenos objetos de proteção, fragmentos de metal, sementes e penas, estão organizados meticulosamente ao redor. Alguns encantamentos combinam palavras em diferentes línguas antigas, misturando tradições culturais para aumentar a eficácia percebida. Você imagina isso como uma forma primitiva de multiculturalismo mágico. Enquanto caminha em direção a uma fonte central, observa mulheres e homens oferecendo pequenos presentes aos espíritos da água e aos guardiões locais. Cada oferenda é cuidadosamente escolhida. Um pouco de mel, algumas pétalas, talvez uma pequena moeda. Você respira fundo, absorvendo o aroma doce e floral da água misturada às especiarias e sente que cada gesto ritualístico fortalece o vínculo entre pessoas, natureza e crença. Uma curiosidade exótica. Alguns alquimistas acreditavam que certas combinações de metais e cristais poderiam ampliar a energia espiritual, criando um efeito psicológico tanto em quem criava o objeto quanto em quem o recebia. Você sorri levemente, pensando em como, mesmo hoje, muitos de nós ainda buscamos objetos ou rituais para nos sentirmos seguros e protegidos. A linha entre magia e conforto emocional nunca desapareceu completamente. Quando o sol começa a se pôr atrás das muralhas antigas, você se encontra em um terraço elevado, observando a cidade mergulhar em sombras douradas e laranjas. O murmúrio do mercado diminui, os encantamentos do dia foram concluídos e a sensação de segurança e ordem parece pairar no ar. Cada gesto ritualístico, cada amuleto cuidadosamente preparado e cada palavra sussurrada contribuem para uma rede invisível de proteção e estabilidade. Você respira fundo, absorvendo o momento, sentindo que a magia do passado ainda toca suavemente sua mente, acalmando-a e convidando-a a relaxar. Você agora se encontra na China antiga, durante a dinastia Han, onde a prática de magia e alquimia se mistura com filosofia e medicina. As ruas de terra batida estão cheias do aroma de chá verde, incenso de sândalo e ervas secas penduradas nas fachadas das casas. Você observa homens e mulheres trajando túnicas de seda tingidas em índigo, ferrugem e azul petróleo, alguns carregando pequenos pergaminhos com encantamentos ou fórmulas medicinais. Você se aproxima de um laboratório improvisado, onde um alquimista mistura minerais triturados, ervas e óleos essenciais em pequenas tigelas de porcelana. Ele adiciona cuidadosamente a água fervida, observando mudanças de cor e cheiro, enquanto murmura palavras que soam como poesia antiga. Alguns alquimistas chineses acreditavam que consumir certas substâncias poderia transformar o corpo em ouro ou prolongar a vida indefinidamente, uma busca que é tanto física quanto espiritual. Você imagina como seria explicar isso a alguém no século XXI? Sim, ele realmente achava que um pó dourado poderia deixá-lo imortal. Enquanto você caminha pelo pátio de um templo, vê sacerdotes taoístas realizando rituais de proteção, queimando incenso e oferecendo folhas de ouro aos deuses. Pequenos amuletos e talismãs estão pendurados nas paredes e portas, cada um gravado com símbolos cuidadosamente desenhados. Essas práticas eram puramente espirituais que funcionavam como um método de manter a ordem social e moral, mas você sente que há uma sensação tangível de calma e segurança no ambiente.
Você passa por um mercado onde pequenos frascos de elixires são vendidos, prometendo saúde, clareza mental ou sorte nos negócios. O som das negociações, o cheiro das especiarias e a visão de pequenos feitiços pendurados criam uma experiência sensorial rica e envolvente. Algumas fórmulas incluíam ingredientes estranhos, como fragmentos de pedras preciosas ou pequenos ossos de animais, que eram acreditados amplificar os efeitos mágicos ou simbólicos. Você sorri, lembrando que a linha entre ciência e magia muitas vezes dependia apenas da intenção de quem a praticava. Enquanto você caminha ao longo de um jardim cercado por bambus, observa crianças praticando pequenos rituais aprendidos com os pais, desenhando símbolos na terra e pendurando mini amuletos nas árvores. Cada gesto, mesmo que simples, parece reforçar a sensação de conexão entre comunidade, natureza e tradição. Você nota também a interação entre medicina e magia. Curandeiros preparam poções para febres e dores, enquanto recitam encantamentos destinados a equilibrar o ki do paciente. A mistura de cuidado físico e espiritual cria um ambiente reconfortante, lembrando você de práticas modernas de mindfulness ou aromaterapia, só que com raízes profundamente históricas e rituais que parecem tocar a alma. Quando o sol começa a se pôr atrás das montanhas distantes, você se senta próximo a um lago tranquilo, observando o reflexo dourado da luz sobre a água. Os rituais do dia estão completos, os amuletos pendurados brilham suavemente, e o ambiente transmite uma sensação de ordem e proteção. Cada gesto, cada murmúrio e cada símbolo gravado contribuem para uma rede invisível de segurança e equilíbrio, deixando você imerso em uma calma profunda e quase meditativa. Você agora se encontra na África Ocidental, em uma vila próxima ao rio Níger, durante o período do Império Mali, onde práticas mágicas e espirituais se entrelaçam com a vida cotidiana. O aroma de pão de milho assando e do fumo das fogueiras preenche o ar, enquanto você caminha entre casas de barro e palha. Você observa homens e mulheres vestindo tecidos tingidos em açafrão, vermelho terracota e azul petróleo, cada um carregando pequenas bolsas com ervas e talismãs. Historiadores ainda discutem se os feiticeiros locais eram puramente religiosos ou também líderes comunitários que usavam magia como meio de ensino e proteção, mas para você, a atmosfera é relaxante e profundamente conectada à natureza. Você se aproxima de um círculo de líderes espirituais, que preparam rituais para proteger a vila contra doenças e desastres naturais. Eles cantam suavemente, dançando em torno de um pequeno fogo enquanto oferecem grãos, flores e água ao rio. Certos talismãs eram feitos de conchas, ossos ou sementes de plantas específicas, acreditando-se que cada material carregava uma energia única para proteger contra espíritos malignos ou má sorte. Você observa em silêncio, sentindo uma calma reconfortante ao testemunhar a atenção meticulosa a cada detalhe do ritual. Enquanto caminha pelo mercado, você nota feiticeiros vendendo poções para fertilidade, saúde e boa colheita, misturando ervas e raízes com grande cuidado. Alguns colocam pequenos desenhos em papéis coloridos ou envolvem ingredientes em tecidos, criando amuletos pessoais. Você passa por uma tenda onde uma curandeira está ensinando aprendizes a identificar plantas medicinais e a preparar infusões para febres e dores. Cada gesto dela é paciente e delicado, e você percebe como a tradição oral e prática é transmitida de geração em geração. Algumas poções incluíam minerais ou pequenas pedras, que se acreditava amplificar o efeito curativo ou protetor da preparação. Você se imagina explicando isso hoje? Sim. Eles realmente acreditavam que uma pedra podia fazer seu resfriado desaparecer. Enquanto o sol se põe, você se aproxima de um rio tranquilo, onde feiticeiros lançam oferendas de flores e grãos na água, pedindo proteção para a vila e seus habitantes. O reflexo da luz dourada na superfície cria uma atmosfera serena, quase hipnótica. Pequenos gestos, como o movimento das mãos ou o posicionamento cuidadoso das oferendas, reforçam a sensação de ordem e segurança, conectando a comunidade ao ambiente natural. Você observa também a interação entre magia e música. Instrumentos de percussão e flautas acompanham os rituais, criando um ritmo que guia os participantes e intensifica a experiência meditativa. Finalmente, enquanto o céu se tinge de tons de laranja e roxo, você se senta à beira do rio, observando o reflexo das árvores e das chamas das fogueiras distantes. Cada gesto mágico, cada palavra cantada e cada amuleto colocado cuidadosamente contribuem para a sensação de equilíbrio e proteção da vila. Você respira fundo, sentindo que a magia ancestral, apesar de antiga e distante, ainda toca algo profundo dentro de você, acalmando a mente e preparando-a para descansar em paz.
Você agora chega ao Japão antigo, durante o período Heian, onde magia e rituais espirituais se entrelaçam com a vida da corte e da população comum. Ao caminhar por trilhas cercadas de cerejeiras e bambus, sente o aroma sutil de incenso queimado e flores frescas. Você observa sacerdotes shintoístas e praticantes de Omid, a arte da adivinhação e proteção, realizando pequenos rituais em templos e casas nobres. Você se aproxima de um templo onde um omiji traça selos e símbolos com carvão e pó dourado sobre pergaminhos, murmurando preces que parecem dançar com o vento. Uma curiosidade excêntrica: certos amuletos eram feitos com cabelos de animais ou folhas especiais, acreditando-se que carregavam proteção espiritual e boa sorte. Você observa em silêncio, absorvendo o ritual, percebendo que o poder da magia muitas vezes reside mais na intenção e na beleza do gesto do que em qualquer efeito sobrenatural. Enquanto caminha pelo pátio, nota mulheres oferecendo pequenos sacos de ervas e orações aos deuses locais, pedindo proteção para suas famílias ou prosperidade em colheitas. Pequenos objetos de proteção pendem das árvores e portões, cada um cuidadosamente elaborado e pintado com cores vibrantes: açafrão, azul petróleo e vermelho profundo. Você passa por um mercado próximo, onde comerciantes vendem pergaminhos de encantamentos, poções herbais e talismãs pintados à mão. Alguns usam pequenas pedras, conchas ou fragmentos de metal para potencializar a proteção, enquanto explicam aos visitantes como cada elemento deve ser usado. A mistura de comércio, ritual e arte cria uma sensação quase meditativa, uma coreografia diária que conecta a população com tradição e crença. Certos omiji realizavam rituais envolvendo papéis queimados lançados no rio, acreditando que as chamas e a água levavam embora a má sorte. Você observa e imagina como explicaria isso a alguém moderno. Sim, acredite, eles realmente achavam que um pouco de papel e fogo podia mudar seu dia inteiro. A ideia parece absurda, mas também encantadora, mostrando a inventividade humana em criar rituais de segurança e ordem. Enquanto o sol se põe sobre templos e pagodes, você observa a luz dourada refletindo nas folhas das árvores e nos pergaminhos. Pequenos gestos, murmúrios, traços de carvão, oferendas colocadas cuidadosamente, parecem tecer uma rede invisível de proteção e equilíbrio. Historiadores ainda discutem se esses rituais realmente afetavam o destino das pessoas ou se serviam mais como conforto psicológico, mas você sente que, de qualquer maneira, há uma calma profunda presente em cada movimento, cada símbolo e cada palavra sussurrada. Quando a noite se aproxima, você se senta junto a um pequeno lago sagrado, observando o reflexo das lanternas flutuantes e a dança lenta das folhas. Cada ritual, cada talismã e cada oração parece contribuir para um sentimento de estabilidade e serenidade. Você respira fundo, absorvendo o silêncio, os cheiros e os sons, percebendo que a magia do Japão antigo cria uma sensação reconfortante de proteção e harmonia, perfeita para acalmar a mente antes de descansar. Você agora se encontra na Europa medieval, por volta do século XIV, em uma vila cercada por florestas densas e campos de cultivo. O cheiro de pão assando, madeira queimada e ervas secas se mistura ao ar frio da manhã. Você observa homens e mulheres trajando roupas de lã tingidas em ferrugem, açafrão e azul petróleo, carregando pequenas bolsas com ervas ou amuletos para proteção. Ainda se discute se os feiticeiros medievais eram agentes de cura ou manipuladores sociais, mas você percebe que o simples ato de criar e usar esses talismãs já oferecia uma sensação de controle sobre a vida cotidiana. Você caminha até uma cabana onde um velho curandeiro prepara poções e ungüentos. Ele mistura raízes, flores e minerais em tigelas de madeira, enquanto entoa palavras que parecem canções antigas. Alguns amuletos continham ossos de animais ou penas, acreditando-se que carregavam propriedades protetoras ou curativas. Você observa cada gesto, percebendo que, mais do que qualquer poder real, a magia proporcionava conforto psicológico àqueles que a praticavam. Enquanto anda pela praça da vila, crianças imitam os gestos dos adultos, desenhando símbolos no chão com carvão e terra, pendurando pequenos talismãs nas portas de suas casas. A comunidade inteira participa, criando uma sensação de coesão e estabilidade. Você se aproxima de um bosque próximo, onde mulheres coletam ervas e flores para preparar poções e banhos de proteção. Cada movimento é deliberado, quase meditativo, e os cheiros da vegetação criam uma atmosfera que envolve você completamente. Pequenos detalhes chamam sua atenção: cestos de vime cheios de raízes, pedras cuidadosamente selecionadas e frascos de vidro com líquidos coloridos. Enquanto o dia se transforma em entardecer, você observa uma pequena cerimônia ao redor de uma fogueira comunitária.
Cantos suaves e o crepitar do fogo acompanham o movimento dos participantes, que levantam amuletos e pergaminhos para a proteção da vila. Algumas dessas poções e encantamentos eram passadas de geração em geração, mas cada família adicionava seus próprios elementos, criando uma tradição única e personalizada. Você percebe que, de certa forma, essas práticas eram tão sociais quanto espirituais. Ao caminhar de volta à vila, você nota o contraste entre a rotina diária e os rituais mágicos que permeiam a vida. O mercado está silencioso, as crianças descansam, e os curandeiros guardam seus instrumentos. Cada gesto, cada palavra e cada objeto cuidadosamente preparado contribuem para uma sensação de ordem e segurança, reforçando a conexão entre a comunidade e o mundo invisível ao redor. Historiadores ainda discutem até que ponto a magia influenciava realmente a saúde ou a sorte, mas você sente que seu poder reside principalmente na confiança e conforto que oferece. Quando a noite chega, você se senta próximo à fogueira restante, observando o céu estrelado e a silhueta das casas de pedra. A sensação de proteção, pertencimento e harmonia permeia cada respiração, cada som e cada aroma ao redor. A magia medieval, embora antiga, transmite uma calma profunda e reconfortante, permitindo que você relaxe e absorva o silêncio, pronto para seguir seu próprio descanso. Você desperta em um ambiente diferente, mas igualmente envolto em mistério. Agora está em Bizâncio, no coração de Constantinopla. As ruas são pavimentadas com pedras gastas, e o cheiro de especiarias vindas dos bazares se mistura ao incenso queimado em igrejas ricamente decoradas. Você caminha sob arcos adornados com mosaicos dourados que refletem a luz do sol como se fossem feitos de estrelas. Aqui, a magia e a religião coexistem em um delicado equilíbrio. Amuletos conhecidos como Phylacterion são pendurados nas portas e até costurados nas roupas. Historiadores ainda discutem se tais objetos eram genuinamente considerados sagrados ou apenas tolerados pela Igreja como superstições populares. De qualquer forma, você percebe que todo viajante carrega ao menos um talismã no bolso ou pendurado no pescoço. Você entra em uma oficina iluminada por velas, onde um escriba grava símbolos em pergaminhos. São fórmulas protetoras que mesclam orações cristãs com palavras antigas de origem pagã. O som da pena riscando papel parece hipnótico, e você percebe que, para muitos, o poder não estava apenas no objeto físico, mas na repetição das palavras. Alguns desses pergaminhos incluíam desenhos de olhos enormes, acreditando-se que afastariam o mal de olho. Mais adiante, você se depara com uma praça onde mercadores oferecem pedras brilhantes e metais exóticos. Alguns afirmam que servem como proteção contra doenças, outros garantem que trazem prosperidade. Você toca uma dessas pedras, fria e pesada, e sente como se segurasse um pedaço condensado de fé coletiva. Enquanto atravessa um beco estreito, você percebe a presença de monges que também se envolvem em práticas misteriosas. Um deles segura um recipiente de metal com carvão em brasa, onde lança ervas aromáticas. A fumaça sobe lentamente, preenchendo o espaço com um aroma intenso de mirra e alecrim. O contraste entre a disciplina religiosa e a aura de encantamento é fascinante, como se a fé e a magia compartilhassem o mesmo palco, apenas com trajes diferentes. Você segue até um grande salão onde uma cerimônia está prestes a começar. Homens e mulheres se reúnem ao redor de uma mesa com velas e símbolos gravados em metal. Cantos em grego ecoam pelas paredes, alternando entre orações e fórmulas místicas. Uma curiosidade interessante é que alguns documentos da época descrevem até receitas para invocar proteção divina que incluíam não apenas palavras sagradas, mas também ingredientes inusitados como mel e sangue de galinha. Você não sabe se a intenção era realmente espiritual ou apenas psicológica, mas o impacto coletivo é evidente. Ao final da noite, você caminha até uma colina que oferece vista para toda Constantinopla. As muralhas se erguem majestosas, e as águas do Bósforo refletem a luz das estrelas. Você respira fundo e percebe que, mesmo em uma cidade vibrante e grandiosa, as pessoas ainda carregam suas crenças mais íntimas em pequenas bolsas de couro, em pedras polidas e em palavras murmuradas ao cair da noite. Historiadores ainda discutem se essa fusão entre religião e magia foi um ponto de tensão ou um elo de sobrevivência cultural, mas para você, ela revela apenas a profunda necessidade humana de proteção e esperança. O vento sopra suavemente, trazendo o som distante de sinos e cânticos noturnos. Você fecha os olhos, envolvido pela sensação de que, em cada pedra dessa cidade, ecoam séculos de segredos mágicos guardados com devoção. Você desperta novamente em outra era,
mas ainda dentro do mesmo fio invisível que conecta fé e feitiçaria. Agora, seus passos ecoam pelos desertos da Península Arábica. O calor é intenso durante o dia, e à noite o frio corta como lâmina fina. As estrelas, porém, brilham com tanta clareza que parecem lanternas suspensas em um céu sem fim. Aqui, você descobre a figura enigmática dos Caíns, adivinhos e poetas que ocupavam uma posição singular antes da consolidação do Islã. Eles falavam em versos curtos, como se suas palavras brotassem diretamente do invisível. Você se aproxima de um círculo ao redor de uma fogueira, onde um Caim murmura rimas obscuras, e a multidão escuta em silêncio reverente. Para muitos, era como se ele tivesse acesso direto ao mundo dos djinns, espíritos feitos de fogo invisível. O certo é que seus oráculos influenciavam decisões tribais, alianças de guerra e até acordos de casamento. Alguns relatos antigos da época mencionam que os Caíns costumavam adotar uma postura teatral, com olhos revirados e voz alterada, como se deixassem outro ser falar através deles. Enquanto caminha por um oásis, você observa mulheres enchendo cântaros de água. Uma delas carrega no pulso um amuleto de metal em forma de olho. Dizem que protege contra inveja e azar, e, de fato, até hoje símbolos semelhantes continuam populares em várias culturas. A sensação é de continuidade, como se essas práticas atravessassem os séculos em silêncio resiliente. Mais adiante, você encontra um pequeno mercado improvisado. Entre tecidos, tâmaras e incenso, um velho comerciante oferece manuscritos enrolados em couro. Ele sorri e sussurra, versos que afastam espíritos. Você toca um dos rolos e percebe símbolos simples, quase infantis, desenhados entre linhas de escrita árabe primitiva. Era uma mistura de religião nascente com ecos de tradições mais antigas. Um detalhe chama sua atenção. Em algumas tribos, acreditava-se que ossos de animais gravados com marcas poderiam indicar a vontade invisível do destino. Jogá-los no chão e interpretar seus desenhos era prática comum. Você quase tropeça em um grupo que faz exatamente isso, os ossos tilintando como pequenos sinos ao cair na areia. Ao cair da noite, você se aproxima de um acampamento iluminado por tochas. Um homem está no centro, repetindo frases rápidas, quase como um rap primitivo. Ele fala de guerras, de paixões e de presságios. A plateia reage com espanto e risadas, como se estivesse diante de um espetáculo tanto religioso quanto artístico. Você percebe como a magia, aqui, se confunde com poesia, não é apenas uma prática de poder, mas também de beleza. O certo é que suas vozes ainda ecoam em fragmentos, e talvez em cada palavra ritmada da poesia árabe moderna reste uma sombra desses antigos videntes. Deitado na areia fria, você olha o céu e percebe que a imensidão estrelada talvez fosse o maior templo desses povos. O silêncio do deserto mistura-se com o som de tambores distantes, e você sente que cada batida é como o coração da magia ressoando entre dunas e constelações. Você desperta em outra época, desta vez no coração da Europa medieval. O frio das florestas é úmido, e a neblina cobre o solo como um cobertor espesso. Você segue uma trilha estreita, ladeada por árvores que parecem ter séculos de idade, e chega até uma pequena vila. O cheiro de fumaça de lareira se mistura ao de ervas secando em varais pendurados nas janelas. Aqui, você encontra a figura das chamadas wise women, ou mulheres sábias. Para uns, eram curandeiras indispensáveis. Para outros, feiticeiras perigosas. Você observa uma delas dentro de uma cabana de madeira, mexendo lentamente uma panela de ferro sobre o fogo. O aroma de hortelã, camomila e artemísia preenche o espaço. Enquanto ela trabalha, murmura cantos simples, como se cada palavra ajudasse a potencializar o efeito da mistura. Um fato curioso é que em registros de vilas, aparecem listas de remédios que hoje soam excêntricos. Como, por exemplo, aplicar gordura de ganso no peito para curar tosses persistentes ou usar dentes de toupeira em colares para afastar dores de dente. Você não sabe se isso funcionava, mas percebe como o psicológico tinha tanto peso quanto os ingredientes. Enquanto caminha, você passa por um pequeno grupo reunido em torno de uma mulher idosa. Ela segura uma criança doente nos braços da mãe, toca sua testa e recita palavras em latim mal pronunciado. A multidão olha em silêncio, entre fé e medo. Você sente que o poder dela não está apenas nas ervas, mas também na autoridade que sua reputação carrega. De repente, você escuta os sinos da igreja local. O som é grave e prolongado, lembrando a todos que o poder religioso também vigiava. A tensão é clara.
os padres condenavam práticas consideradas pagãs, e, ainda assim, muitos deles secretamente recorriam às mulheres sábias em busca de remédios discretos. Um detalhe se revela quando você entra numa taverna e escuta histórias. Um camponês jura que viu uma dessas mulheres transformar leite azedo em manteiga apenas com o olhar. Outro garante que ela invocou chuva ao bater uma colher de madeira contra um balde vazio. Você percebe como a imaginação coletiva preenchia lacunas que a ciência ainda não podia explicar. Ao sair, você se depara com um campo iluminado pela lua. Algumas mulheres estão reunidas em círculo, segurando velas. Elas rezam baixinho, pedindo proteção para as colheitas. Não há nada de demoníaco, apenas o reflexo de uma necessidade humana, buscar forças além de si mesmas em tempos de incerteza. O certo é que, em meio ao medo, essas mulheres carregavam tanto a imagem de perigo quanto a de esperança. Você se deita na grama fria, sentindo o orvalho umedecer suas roupas, e percebe como essa fronteira entre ciência, fé e superstição se repete em todas as culturas. No silêncio da noite medieval, cada sopro do vento parece trazer ecos de orações, cantos e talvez feitiços, todos se misturando em uma única melodia ancestral. Você caminha agora por uma última estrada, sabendo que a jornada está chegando ao fim. As árvores ao redor parecem se inclinar suavemente, como se reconhecessem que você carregou consigo as histórias dos feiticeiros e feiticeiras reais da antiguidade. O ar é fresco, a noite está calma, e cada passo ecoa como um lembrete de tudo que viu, das terras do Egito até os campos cobertos de neblina da Europa medieval. Diante de você, ergue-se uma colina iluminada pela lua cheia. No topo, há uma fogueira solitária. Ao redor dela, figuras de épocas diferentes se reúnem. Sacerdotes egípcios com suas túnicas de linho, magos persas com olhos pintados de col, druidas de mantos pesados, sábios gregos com rolos de papiro, e mulheres sábias medievais segurando ervas secas. Todos se olham em silêncio, como se partilhassem um mesmo fio invisível que atravessa os séculos. Você percebe que a magia, de certa forma, sempre foi uma linguagem de poder. Não apenas sobre os elementos ou sobre o corpo humano, mas sobre o medo e a esperança. Esses feiticeiros reais moldaram reinos, influenciaram batalhas, confortaram corações aflitos e também sofreram perseguições cruéis. Alguns usaram truques engenhosos para impressionar, outros talvez acreditassem sinceramente em suas habilidades. Mas, à medida que observa esse encontro impossível diante da fogueira, você entende que pouco importa a classificação. Para aqueles povos, para aquelas épocas, era tudo real. Um detalhe surge quando você se lembra das pequenas excentricidades que atravessaram essa viagem. O protetor solar feito de esterco de crocodilo, os colares de dentes de toupeira, o vinho usado para banhar estátuas divinas. Cada cultura teve suas próprias soluções criativas, estranhas aos nossos olhos modernos, mas indispensáveis à sobrevivência e à identidade de quem as criou. Você caminha pelas areias quentes, onde o vento levanta pequenas cortinas de pó dourado que se desfazem no ar. O deserto não é silencioso, ele fala através do farfalhar da areia e do som distante de tambores invisíveis. É nesse cenário árido que você encontra os marabus, os místicos do Saara, conhecidos por sua sabedoria e pelo poder atribuído às suas palavras escritas em pergaminhos ou tecidos. Eles acreditavam que frases retiradas do Alcorão, cuidadosamente copiadas à mão, não eram apenas símbolos religiosos, mas recipientes de força invisível. Muitas vezes, enrolavam esses pequenos papéis e os costuravam em amuletos de couro, pendurados no pescoço de guerreiros, viajantes e comerciantes. Para alguns, eram apenas ornamentos, para outros, proteção contra espíritos e tempestades. Você observa como cada gesto deles é lento e deliberado, quase como se costurar fosse também rezar. E percebe como essa prática se mistura à vida cotidiana. Crianças protegidas contra febres, caravanas guiadas por preces murmuradas ao vento, famílias inteiras confiando em fragmentos de tinta para atravessar as noites do deserto. Ali, sentado sob um céu que parece derramar estrelas, você entende que a magia não se resumia a feitiços de fogo ou poções. Muitas vezes, era apenas a crença de que o invisível poderia ser tocado através das palavras. O caminho leva você a jardins sombreados, onde o cheiro de ervas secas paira no ar. Aqui, você encontra os Wuyi, curandeiros da China antiga, figuras que oscilavam entre médicos e feiticeiros. Esses homens e mulheres acreditavam que a doença era resultado de espíritos perturbadores ou da desarmonia entre Yin e Yang. Para restaurar o equilíbrio, combinavam práticas médicas rudimentares, como acupuntura, uso de ervas e massagens,
com rituais que envolviam cânticos, dança e até sacrifícios simbólicos. Você assiste a uma cerimônia em que o Uyi balança uma espada de madeira diante de um doente, como se cortasse laços invisíveis que prendiam a alma ao sofrimento. Ao mesmo tempo, um caldeirão ferve ao lado, soltando vapor de folhas de gengibre e raiz de ginseng. O cheiro é amargo, mas reconfortante. Naquele instante, você percebe que a linha entre ciência e magia sempre foi tênue. O que hoje chamamos de superstição já foi, para outros povos, a medicina mais confiável que existia. E, em muitos casos, funcionava, se não pelo efeito físico, pelo alívio psicológico que trazia. Agora, as estradas o levam ao coração da antiga Pérsia, onde os magi caminham entre templos e fogueiras eternas. Eram sacerdotes de Zoroastro, mas também visionários, astrólogos e conselheiros de reis. Você se vê diante de uma torre de observação, onde esses homens contemplam o céu noturno, anotando a posição das estrelas e traduzindo seus movimentos como presságios. Para eles, cada eclipse era um aviso, cada cometa um sinal de mudança iminente. Esses magos acreditavam que o fogo era a mais pura manifestação da divindade. Assim, mantinham chamas sagradas acesas dia e noite, nunca permitindo que se apagassem. O simples ato de oferecer madeira ao fogo já era visto como alimentar o próprio cosmos. Você percebe como a fronteira entre religião, magia e ciência se misturava de maneira quase poética. Para esses magos, ler os céus não era apenas superstição, mas um esforço sincero para compreender o lugar da humanidade no universo. Ao vê-los anotar cada detalhe, você quase sente que está diante dos primeiros astrônomos e dos primeiros feiticeiros ao mesmo tempo. As ruas de pedra de uma pequena vila colonial se abrem diante de você. O cheiro de café recém-coado e fumaça de lenha enche o ar. Aqui, você encontra as benzedeiras, mulheres simples que, apesar da perseguição da igreja, mantinham vivas práticas herdadas de tradições indígenas e africanas. Você vê uma senhora idosa passar um ramo de arruda sobre a cabeça de uma criança febril, murmurando palavras quase inaudíveis. A família observa em silêncio, esperando que o mal-olhado se dissipe. Para alguns, aquilo era bruxaria. Para outros, um gesto de amor e cuidado. Curiosamente, essas mulheres não se viam como feiticeiras, mas como protetoras. Suas orações misturavam rezas católicas com fórmulas antigas, criando um sincretismo que sobreviveu aos séculos. Muitas vezes, suas curas funcionavam porque transmitiam calma e esperança. Enquanto observa, você entende que a magia também podia ser um gesto de resistência cultural, uma forma de preservar raízes em meio à opressão. Sua jornada chega a um bosque iluminado pela lua. Ali, diferentes feiticeiros de todas as culturas que você conheceu se reúnem em silêncio. Não há disputa, não há fronteiras, apenas o compartilhar de histórias. Um druida coloca folhas secas no fogo, um mago persa ergue os olhos ao céu, uma benzedeira sopra palavras suaves sobre uma chama vacilante. Ao redor, a noite parece escutar. Você se aproxima e percebe que todos compartilham algo em comum, a busca por dar sentido ao invisível. Seja pelas estrelas, pelas ervas, pelos amuletos ou pelas palavras, cada um tentou, à sua maneira, suavizar o peso da vida. E, nesse instante, você sente que também faz parte dessa tradição. Não como um feiticeiro, mas como alguém que guarda as histórias e as leva adiante. Você entende que o verdadeiro feitiço é a própria narrativa, capaz de atravessar séculos e ainda embalar o sono de quem escuta. O fogo crepita, e você deixa que os olhos se fechem, permitindo que o descanso finalmente o envolva. Você caminha por uma rua movimentada, cercada por buzinas, luzes de neon e o cheiro de comida de rua. No meio do caos urbano, encontra uma pequena porta, quase invisível, escondida entre uma loja de celulares e um salão de beleza. Um letreiro desbotado anuncia: consultas espirituais, horário marcado. Lá dentro, o ar muda. Incensos queimam, velas tremulam, e símbolos antigos cobrem as paredes. O homem à sua frente veste roupas comuns, mas seus olhos têm um brilho inquietante. Ele não se apresenta como feiticeiro, prefere o termo ocultista. Ele abre um grimório gasto, mas você percebe que, ao lado dele, repousa também um notebook moderno. Sua magia é híbrida, velhas invocações misturadas com fóruns da internet, símbolos ancestrais adaptados em aplicativos de astrologia. Enquanto fala, ele explica que o medo nunca deixou de ser um mercado. Pessoas ricas o procuram em busca de proteção contra rivais nos negócios. Casais desesperados pagam para recuperar amores.
E, curiosamente, muitos vêm apenas por curiosidade, sedentos de um mistério que a vida digital já não oferece. Você percebe que a cidade, com seus arranha-céus e ruídos, não matou os feiticeiros. Apenas os escondeu em becos e apartamentos discretos, onde continuam a negociar com o invisível. Sua jornada segue pela madrugada, agora diante de uma tela iluminada. Você vê jovens ao redor do mundo conectados, repetindo cânticos diante de câmeras, compartilhando feitiços em plataformas digitais, transformando a magia em algo instantâneo e viral. No espaço virtual, hashtags substituem antigos símbolos, e fóruns ocultos funcionam como grimórios modernos. Alguns chamam de brincadeira, outros de bruxaria TikTok, mas você percebe que há uma seriedade silenciosa em muitos desses rituais. Você observa uma jovem acender uma vela diante da câmera, pedindo proteção contra a violência que assola sua cidade. Outra escreve nomes em papéis coloridos, dobrando-os em formas geométricas e jogando-os em um copo d'água. Tudo transmitido ao vivo, acompanhado por milhares de olhares. O que antes era secreto, agora se torna espetáculo. E, ao mesmo tempo, uma forma de comunidade. Pessoas que nunca se encontraram na vida real compartilham crenças, esperanças e medos, unidas pela tela. Você sente um misto de fascínio e inquietação. Será essa nova forma de magia? Ou apenas mais um reflexo da solidão moderna? Você entra em um laboratório iluminado por lâmpadas frias. Tubos de ensaio, microscópios e computadores preenchem o espaço. À primeira vista, nada lembra feitiçaria. Mas, ao conversar com os cientistas, você percebe algo familiar. Eles falam sobre energia invisível, frequências que afetam o corpo, ondas que alteram o comportamento humano. Pesquisam sonhos, experiências de quase morte, estados alterados da consciência. Alguns utilizam drogas psicodélicas como chaves para abrir portas ocultas na mente. Não usam palavras como magia, mas os paralelos são inevitáveis. Quando descrevem partículas subatômicas que aparecem e desaparecem, quando falam de universos paralelos, você lembra das antigas tradições que diziam que o mundo visível era apenas uma camada entre muitas. Você começa a perceber que talvez a ciência moderna não tenha destruído a feitiçaria. Pelo contrário, apenas lhe deu novas roupas, novos instrumentos. O desejo humano continua o mesmo, compreender e dominar o invisível. Atravessando a noite, você chega a um galpão abandonado. As janelas estão cobertas, e o ar cheira a cera derretida. Dentro, um grupo de pessoas se reúne em círculo, cada uma vestindo roupas comuns, mas com símbolos discretos presos ao peito. Não há histeria, não há gritos. Apenas silêncio e concentração. Eles recitam palavras em uníssono, não em latim, não em línguas antigas, mas em fragmentos de músicas, poesias e até slogans modernos, reorganizados como encantamentos. Esse culto não busca riqueza, nem amor. Seu objetivo é mais profundo, escapar da banalidade do cotidiano. Eles acreditam que, ao unir vozes, criam uma presença coletiva, uma consciência além do individual. Você percebe que alguns são advogados, outros professores, outros motoristas de aplicativo. Pessoas comuns que, cansadas da rotina, procuram uma experiência que lhes devolva o mistério da existência. Você assiste, em silêncio, e entende que mesmo no mundo moderno, os rituais nunca deixaram de existir. Apenas mudaram de forma, adaptando-se às necessidades de cada época. Por fim, você encontra alguém que não pertence ao passado, nem ao presente, mas a um futuro ainda em construção. Ele não carrega varinhas nem livros. Em suas mãos, repousa um visor de realidade aumentada. Em seu pulso, um dispositivo que monitora batimentos, sonhos e emoções. Ele se apresenta como tecnomago. Explica que hoje os feitiços não precisam de caldeirões, mas de códigos. Que algoritmos podem prever desejos, e que manipular informação é a forma mais poderosa de encantamento já inventada. Você o vê criar ilusões digitais que confundem os sentidos, simulações tão reais que parecem alterar o próprio mundo físico. Ele fala que a magia do futuro será híbrida, parte espiritual, parte tecnológica. E você percebe algo perturbador. Se no passado os feiticeiros dominavam pequenos grupos, no futuro, aqueles que controlarem a tecnologia poderão enfeitiçar multidões inteiras sem que elas percebam. Ao olhar para esse homem, você entende que a figura do feiticeiro nunca desaparecerá. Apenas mudará de pele, sempre refletindo os medos e desejos de cada geração. Você se aproxima de uma fogueira.
O calor acolhe seu corpo cansado, e você sente que está sendo convidado a se sentar. As figuras ao redor se movem um pouco, abrindo espaço. E ali, sentado entre eles, você percebe que já não é apenas um observador. Tornou-se parte dessa corrente interminável de buscadores, de curiosos, de sonhadores que sempre quiseram entender um pouco mais do mundo invisível. Agora, as vozes diminuem, a fogueira crepita suavemente, e o vento sopra leve. As figuras começam a desaparecer, como se fossem dissolvidas pela própria noite. Restam apenas as brasas incandescentes e você, respirando devagar, com a sensação de ter atravessado séculos sem nunca sair do lugar. Você fecha os olhos. Enquanto a escuridão se aprofunda ao seu redor, permita que o silêncio se espalhe lentamente dentro de você. O mundo lá fora continua girando, mas, neste instante, nada mais importa. Você se deita como se estivesse no campo aberto daquela noite medieval, ouvindo apenas o sussurro do vento entre as folhas e o estalar distante de uma fogueira. As histórias que atravessaram seus ouvidos ainda ecoam levemente, como se cada uma fosse uma onda suave batendo contra a margem de um rio calmo. E, pouco a pouco, essas ondas se afastam, dissolvendo-se em tranquilidade. Você sente o corpo pesar, mas de um jeito reconfortante, como se estivesse finalmente entregando cada músculo ao descanso. O ar parece mais leve, a respiração mais lenta. Seus pensamentos deixam de correr apressados e passam a deslizar, como penas soltas no ar. Tudo o que era tensão começa a se desfazer, como a fumaça de um incenso se desfaz no espaço. Você está seguro aqui. Nada pode alcançá-lo neste momento. Apenas o conforto do presente, apenas a calma que envolve seu corpo e sua mente. Imagine agora um horizonte sereno, banhado pela luz suave da lua. As águas de um lago permanecem imóveis, refletindo cada estrela, como se o céu tivesse descido para abraçar a terra. É nesse cenário que você repousa, cercado de silêncio, protegido pela própria noite. E enquanto as pálpebras se fecham, permita-se mergulhar nesse descanso profundo. Que o sono venha como um manto macio, cobrindo tudo de serenidade. E que, ao despertar, reste apenas a lembrança de uma viagem longa, mas doce, como um sonho que acompanha você até amanhã. Boa noite e bons sonhos.